Apocalipse 2, verso 9. Diz assim: Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Esse versículo aqui é muito forte. É muito forte. Eu até anotei uns textos aqui e que a gente consegue refletir até nos dias atuais. Irmão Wagner. Eu anotei também um texto aqui. Jesus falou que, verso 9, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. E em Jesus, em Mateus capítulo 5, versos 3 e 4, olha o que ele fala: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aflições e pobreza. Então tem tudo a ver com a parte da igreja que vai ter que dar a sua vida. E aí, eu conectando com Apocalipse capítulo 21, versos 3 a 5, eles perseverando até o fim, olha o consolo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e será após o milênio. Eles serão os seus povos. O próprio Deus Pai estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, porque a igreja de Esmirna foi comissionada para morrer. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aí, quando a gente vai para Isaías, capítulo 66, a partir do verso 5, olha só o que está escrito: Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram: Que o Senhor seja glorioso, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que passarão vergonha, seus adversários. Jesus menciona a sinagoga de Satanás, né? Os perseguidores. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Vamos pular aqui para o verso 10. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela planteiam, pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade, e se deleitarão em sua fartura. Jesus falou: você é pobre por causa das aflições, mas na verdade vocês serão ricos quando eu voltar e recompensar vocês. Aí no verso 12, pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio, e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês são ricos, pobres agora, mas serão ricos. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei em Jerusalém, e em Jerusalém vocês serão consolados. E apóstolo Paulo, num contexto de perseguição, em 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 a 7, ele fala: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lemos aqui Apocalipse 21, que esse Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos também consolar o que estão passando por aflições. Então, nós vamos andar em unidade, as duas testemunhas, passando por tribulações e consolando uns aos outros. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá perseverança para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo.
Então, Jesus falou: você é pobre aos olhos do mundo, você é pobre por causa dos seus perseguidores, mas vocês, na verdade, são ricos, porque vocês estão suportando coroas de espinho para poder receber uma coroa de glória, assim como Jesus padeceu coroas de espinhos, mas ele foi glorificado. Então, se nós estivermos vivos na ocasião da grande tribulação e formos a parte da igreja que vai ter que dar a sua vida, representada por Esmirna, não devemos temer a morte, porque nós vamos receber, se perseverarmos até o fim, a coroa da vida. Amém, irmão, amém. Eu meditei, eu separei um texto aqui, ele é um pouquinho longo, mas ele cabe muito bem para o restante desse versículo, né, que diz assim, que ele conhece a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. O que a gente mais vê hoje, né? A gente espera, muita gente vê esse texto, não, tá falando de judeu. Não, meus irmãos. Isso aqui é um sistema religioso completo. Muitos que estão desdeixadamente querendo fazer a obra de Deus. Desdeixadamente, entendeu? Deus não se agrada. Deus não se agrada quando a gente faz as coisas de qualquer maneira. Eu trouxe para nós meditarmos aqui Romanos 2, tá? Nós vamos ver ali o que está dizendo a partir do versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou defendendo-os. Isso é importante. A gente deve internalizar a lei dentro de nós, e a gente sabe muito bem quando uma coisa é errada, vem na nossa cabeça, ora, não tá correto, esse não é o caminho. Então, no versículo 16 diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és o quê? Guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor de nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade, aonde? No coração? Não, na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu que abomina os ídolos e comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela sua transgressão, a transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios, por quem? Por meio de vós. Então é muito feio nós levantarmos uma bandeira, não, porque a nossa igreja tem essa regra e tem tal e tal regra, e quando a gente vê, a gente conhece todo aquele sistema caiado, sabe? Deus não se agrada disso. Versículo 26, versículo 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será refutada como circuncisão? É a incircuncisão que, por natureza, o é? Se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra a incircuncisão és transgressor da lei? Por quê? Versículo 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem incircuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é interior, e circuncisão a que é do quê? Do prepúcio? Não, do coração, no espírito. Como que eu vou ser circuncidado no espírito? É no entendimento, meus irmãos. É o meu entendimento que tem que estar circuncidado, a minha mente, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2. Amém, amém. Irmão Ricardo, pode trazer. Glória a Deus. É muito importante toda essa mensagem
que aponta para a questão da religiosidade, né? Todo esse sistema do babilônico que envolve a religiosidade. E Mateus 16:6 fala: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, né? Isso aponta para o fermento da religiosidade. E o tanto que as duas testemunhas, aqueles que conhecem a fundo as revelações da palavra de Deus, vão passar por aflições, por apertos de muitos que se dizem filhos de Deus, mas não são. Aqueles que se dizem judeus, mas não são. Aqueles que se dizem domésticos da fé, mas que de fato não são, porque estão envolvidos pelo fermento da religiosidade.